Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Aos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não se assustem, nós só parecemos doidos, mas só um pouquinho. Ola badagaçu. 2 Coríntios 4, 16. Se nós não resistirmos ao desafio de conseguir louvar sem a equipe de música, nós jamais conseguiremos adorar a Deus sem liberdade jurídica. Jamais. Nós precisamos ter um altar levantado em nossa vida. Precisamos ter o nosso altar. Quantos encontraram o texto, digam amém. 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oh, vamos ler isso de novo, só esse finalzinho aqui, ó. Aqui, ó, depois do ponto e vírgula, aqui, ó, na terceira linha, ponto e vírgula. 3, 2, 1. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu Deus, ó Pai, essa é a tua boa, perfeita palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Que a tua palavra, Senhor, ela encontre, Deus, boa terra em nosso coração. Para que ela venha frutificar, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém. Podem tomar os seus lugares, aleluia. Eu disse aqui domingo, e digo de novo, eu estou muito entusiasmado com o que Deus está fazendo. Eu estou muito entusiasmado, estou muito feliz. Isso não significa ausência de luta nem de prova, irmãos. Não significa. Pensa numa semana puxada. Segunda, tivemos reunião aqui. Terça, eu tive que trabalhar até praticamente meia-noite. Quarta, cheguei em casa 1 da manhã. Já era quinta, né? Atendendo pessoas. Quinta, rotina de trabalho. Sexta, viajei para o meu discipulado com o apóstolo Sacar. Irmãos, olha como é que as coisas vão testar a sua perseverança, o seu coração em Deus. Eu saí do hotel, irmãos, a hora que eu andei daqui no muro ali, meu carro parou. Meu carro parou, irmãos. Deu um problema na bomba de gasolina, meu carro parou. E eu pensei assim, não, mas você não vai me atrapalhar de adorar a Deus, não. Sabe o que eu fiz? Desengatei o câmbio automático. Passou 2 cidadãos na rua, ajuda a empurrar meu carro na calçada ali, ó. Empurrei meu carro e fui embora, fui adorar a Deus. Fui para o culto. E Deus é tão bom que tinha um mecânico no culto. Deus é bom demais. Se eu ficar ali lamentando, chorando, eu ainda ter pago um mecânico muito caro ainda. Se eu tivesse achado. E sabe, irmãos, e viaja ontem, e hoje, alguns ventos contrários, mas eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em mim, em você, em nós, ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo, e isso me deixa muito empolgado, isso me deixa muito feliz. Nós estamos hoje, como disse bem a pastora Paula, nós estamos comemorando, nós estamos trazendo consciência ao dia da igreja perseguida.
São 50 países que são eleitos, e não é uma eleição tão boa, né? Como os países mais difíceis do mundo para você ser um cristão. E aí, eu anotei aqui, existem 12 critérios que eles avaliam numa escala de intensidade para fazer esse ranking. Eles avaliam os oficiais do governo. Nesses países, a polícia oprime o cristão. O exército oprime o cristão. Mas os professores também oprimem os cristãos. Os guardas de trânsito vão oprimir os cristãos. Então, todas as esferas do governo vão oprimir você sendo um cristão num lugar desse. Aí, se não bastasse os oficiais do governo, sobretudo nos lugares africanos, tipo Iêmen, por exemplo, Somália, além do governo ser um governo que tem opressões, lá existem também tribos, como na Índia, por exemplo, que tem lá as castas. E aí, entre eles, se você é de uma casta, você já não vale nada. Se não for de uma determinada outra casta. Aí você fala, não sou nem da casta A, não sou nem da casta B, agora eu sou crente. Você morreu vivo para eles. Líderes de governos, igrejas não cristãs, budistas, monges, rabinos, imãs, grupos religiosos violentos. Lembra daqueles nomes que passavam no jornal, quando eles prendiam as pessoas? Boko Haram, Hamas, e aí tem um monte de nome aqui esquisito. Só que além disso tudo, também existem grupos de pressão ideológica. Por exemplo, grupos de direito, aquela letrona aqui, LGBT, vai um monte de letra aqui. Grupos de direito ao aborto. Nesses lugares aqui, esse tipo de grupo, e alguns deles vão ter muita força. E isso oprime os cristãos, sobretudo nos lugares onde são a minoria. Interessante, por exemplo, na China, olhei isso hoje, tem 100 milhões de cristãos. Quanto? 100 milhões. Isso é meio Brasil, irmãos. Só que para a China não é nada, que tem 1 bilhão de habitantes. Nas proporções da China é igual a nossa igreja em Barroso. Para quem está aqui é grande e gostosa, para quem está fora é pequena. 1 bilhão de habitantes, 100 milhões de cristãos, mas numa crescente extraordinária. E glória a Deus por isso. Quadrilhas. Olha que coisa interessante aqui. Parentes. Eu não sei você, eu quando falei em casa que eu ia me tornar evangélico, a minha mãe achou que tinha que passar mal. A minha avó ia passar mal. Os meus tios, alguns me ligaram, alguns primos me ligaram. No dia que eu fui batizar, a minha mãe, ela deixou minha roupinha, Júlio, mas ela foi para outra cidade. Nem molhada ela queria me ver, quanto mais no batismo. Aí batizou ano passado, para a honra e glória de Jesus. Aleluia! Mas há pressões familiares. Então, por exemplo, quando você vai num país de tradição muçulmana, por exemplo, e você fala, vou virar um cristão, o pai fala para você, então está fora dessa família. Põe para fora de casa, literalmente. Mas eu conheci um homem, o nome dele é Leif Hetland. Ele é um viking, literalmente um viking, da Noruega. O pai dele é norueguês e a mãe acho que é dinamarquesa. Viking mesmo, é alto. Esse cara já ganhou 1 milhão de muçulmanos. Você entendeu isso? 1 milhão de muçulmanos. E eu tive a oportunidade, igual vocês estão aqui, está assim pertinho ouvindo ele falar. Ele contando um dos testemunhos desse agir fantástico de Deus. E nesse testemunho que ele contava, como ele ganhou muito muçulmano,
Em alguns países ele ganhou porque esse passaporte VIP, ganhou trânsito no governo, ganhou notoriedade. E aí, em um desses países, o filho, não lembro se é do presidente, o filho de alguém importante do governo, veio para as últimas no hospital. Nas últimas. E aquele homem falou assim para ele, ora pelo meu filho. Meu filho não está bem. E eu tive um entendimento dentro de mim que se você orar por ele, ele vai ser curado. Só que aquele missionário, acho que eu posso dizer, ele estava muito entristecido com coisas que aquele político fez para oprimir o evangelho. E ele deu uma de Jonas. O que ele falou? Não vou não. E aí aconteceu que o filho dele ficou doente, o filho do missionário ficou doente. E aí ele foi orar pelo filho dele. E aí Deus falou para ele, por que você ama tanto mais o seu filho do que o filho do muçulmano lá? E Deus pegou ele. Ao final, em lágrimas, empossado em lágrimas, ele se arrependeu. Falou, não, eu vou viajar para lá, eu vou lá orar por ele. Mas na manhã seguinte, um telefone vem. E o pai do menino liga para ele em alegria. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter vindo orar para meu filho melhorou, meu filho já está com a alta marcada, foi uma cura extraordinária, e o seu Deus realmente é um Deus diferente, só que ele estava a milhares de quilômetros de lá. E as pessoas viram ele entrando no quarto, as pessoas viram ele orando pelo menino, e as pessoas viram ele saindo daquele quarto. Eu tenho uma explicação para isso. Um dia a igreja estava orando por Pedro sair da prisão. E a Bíblia diz que Pedro saiu de forma sobrenatural. E ele vai para onde? Ele vai lá na igreja. Quando ele chega na igreja, uma menina olha, ai, é Pedro. E alguém fala, não, deve ser o anjo dele. Vocês entenderam? Eu não sei se Deus mandou um anjo, ou se o Espírito Santo foi lá em forma corpórea daquele homem. Eu sei que o filho dele foi curado. E mais uma remessa de muçulmano se converteu a Jesus. Existe uma coisa muito importante nisso. Existe uma coisa muito importante quando lemos uma lista dessa aqui, que nós precisamos entender. Mais do que da nossa oferta. Mais do que você ir para lá. Eles precisam perceber, ou para que o reino avance através da nossa vida, precisamos entender nós mesmos, que precisamos de ter íntima compaixão. A compaixão libera o reino de Deus. Coloca para mim Mateus 14, 14. Mateus 14, 14. Olha aqui esse versículo, por favor. Quem está lá em cima? Mateus 14, 14. E Jesus saindo, ele viu uma grande multidão. E possuindo de íntima compaixão para com ela, ele curou os seus enfermos. Lucas 7,13. Luquinha. É o outro Lucas, tá, Lucas? Lucas 7,13. E vendo-a, a viúva do menino Naim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. 14, vamos ler isso aqui. Eu adoro esse texto. Pode vir, Lucas, vai passando comigo. E chegando, se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Vou capi. E ele levantou. Ou seja, a íntima compaixão, ela libera daquilo que há do reino de Deus na nossa vida, para o outro. Então, olha só, além disso que eu disse aqui, por exemplo, alguns países que a própria ONU
atrapalha o crescimento do evangelho. Por defenderem programas de educação sexual contraditórios aos valores cristãos. Quando você está num país islâmico, a própria ONU tem uma tendência a apoiar aquela cultura. Tudo isso, irmãos, faz com que esses 50 países aqui listados sejam hostis ao evangelho. Sejam hostis à verdade do reino. Eu falei aqui, e não foi brincadeira, em grande parte dos países, você não pode ter um espaço como esse para adorar Jesus. Você não pode ter aqui a benção, um tecladão desse aqui, e o Leandro tem uma coleção, tem esse, tem outro, né? Para poder fazer um fundo gostoso desse, você não tem. Quem tem uma Bíblia aí? Levanta a mão. Muito bem, você não pode ter uma Bíblia. Você não pode ter uma Bíblia. E aí, irmãos, quando você ouve relatos de pessoas que uma Bíblia conseguiu infiltrar no território onde eles estavam, só que se eles fossem pegos com a Bíblia, eles poderiam ser mortos. O que eles fazem? Divide. Fica com uma folha, fica com outra, e dividem as folhas da Bíblia. E aí chega num determinado culto, aí fala, Emerson, traz uma palavra da sua folha da Bíblia, compartilha com nós o que sua folha da Bíblia tem. Meu Deus do céu. E a gente tem quantos no celular? Eu tenho 16 em casa, quero ter umas 50 ainda. Mas você vê esse tipo de coisa. A gente acaba não valorizando a liberdade que a gente tem. Eu tive um amigo missionário, ele já pregou lá no Bandeirantes. Ele estava no Sudão. Está ali o Sudão? Vamos ver. Já esteve. Vamos ver se melhorou o Sudão. Ixi, melhorou não. Ele já esteve no Sudão. E lá no Sudão evangelizando. E o missionário contando para ele a gravidade da situação, contando para ele a gravidade da circunstância. E aí ele olha para aquele missionário do Sudão, um missionário brasileiro, né? Olha para ele movido de compaixão e fala assim, mas você não tem medo de morrer? E o missionário do Sudão fala, nós não, vocês têm no Brasil? Vocês têm medo de morrer por Jesus? Ele se encolheu na cadeira assim. Porque ele entendeu que muitas das vezes o nosso cristianismo é muito frágil. Muitas das vezes o nosso cristianismo é mais filosófico do que espiritual. Aquele missionário estava disposto a morrer a qualquer momento pela causa do evangelho. Porque a Bíblia fala, ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, para serem minhas testemunhas. Se você tiver uma Bíblia que abre o original, que você clica em testemunhas, a palavra ali é mártir. Ou seja, vocês precisam do Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo para que, se necessário for, vocês vão morrer por essa causa. E não vão morrer com remorso, não. Vão morrer cientes de que você combateu o bom combate. Que você está acabando a carreira, mas você guardou a fé. Guardou a fé. E esses cristãos, eles entenderam muito bem o que foi distorcido no Brasil por falta de Bíblia, por falta de muita coisa. João 16:33, eles entenderam bem isso. Põe aí, Luquinha. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí na igreja brasileira, alguém inventou um dia e falou, e vocês vencerão também. Quem já ouviu esse acréscimo maldito? Porque é um acréscimo que gera em nós uma fé não firmada na palavra e falsa. E ali o sentido sabe qual que é? Se você ler o final de Hebreus 11, você vai entender que alguns foram libertos dos leões, outros foram devorados pelos leões. O anjo abriu a porta para Pedro passar um dia. Mas houve um dia que ele foi crucificado de cabeça para baixo.
Eu lembro logo quando saiu no Diante do Trono a música Digno ao Cordeiro, tinha um clipe. É clipe que fala? E aí mostrava as pessoas lá no Coliseu. E relatos históricos, né, diziam que mães falavam assim para os seus filhos: filho, fecha os olhos. Daqui a pouquinho, nós vamos estar diante do trono de Jesus. Fecha os olhos. Fecha. Uma igreja forte. Uma igreja que entendia o seguinte: não tem problema, ele venceu. Ele venceu. O leão está me aproximando de mim, mas não tem problema, leão, ele venceu. Ele venceu. E aí, se você se amparar numa teologia, não é nem da prosperidade, uma teologia triunfalista, que tudo vai dar certo, quero te dizer uma coisa, nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai sair da forma que nós gostaríamos. Nem tudo vai ser da forma que nós sonhamos. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Não podemos ser hipócritas ou levianos de falar que vai dar tudo certo, como diz a música. Nem tudo vai dar certo. Teremos nossos testemunhos. Teremos nossas marcas. Porque senão seria um antagonismo muito grande, não seria? Tudo que você estiver esperando desse certo, e um irmão na Coreia do Norte sonha simplesmente em ter uma Bíblia inteira na mão dele. Existe uma teoria sobre o final dos tempos, a teoria dos 7 montes, ou a teoria das 7 esferas de governo, que eles acreditam que vai encher de crente, vai encher de crente, vai encher de crente, e aí vai ter crente na presidência, crente no Senado, crente num monte de lugar, e aí os crentes vão dominar as esferas da comunidade, e aí vai ser um tempo de paz, e ali vai ser um tempo de preparar a vinda de Jesus, mas em paz. Eu não acredito nisso. Eu não acredito porque quando o meu Jesus foi falar para os discípulos como que seria a vinda dele, em Mateus 24, ele começa a dizer: é só pancadaria. Vocês vão ouvir falar de guerra, vão ouvir falar de rumor de guerra. Põe aí para mim, Luquinha, Mateus 24, a partir do 6. Vocês vão ouvir falar de situações, olha só, não vos assusteis, isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Vem comigo, Luquinha, vai vindo. 7. Né? Levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá peste, terremoto. E se você ler esse texto todo, você não vai ver que tem uma melhora, não. Fala para o teu irmão, não é praga. Fala para ele, tem medo não é praga. Mas a cada dia, a morsa vai dar mais uma volta. Sabem quem é morsa? Quem não sabe, tá assim, sobretudo as senhoras, né? Tá vendo que virou uma morsa, né? Morsa é uma ferramenta que aperta. Ela aperta para fazer trabalhos, né? Espremer coisas, né? A morsa aperta. E aperta rodando ali uma alavanquinha. Você vai rodando a alavanquinha, a morsa vai apertando. Então, pela Bíblia, a morsa vai apertar cada dia mais. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E diminui os aleluia. E é justamente por ter diminuído os aleluia que Jesus disse: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Será que quando eu encontrar aquele povo que cantava os worships, eles vão estar me esperando, resistindo, ainda que provados pelo fogo, ainda que provados com as tensões da vida? E aí, irmãos, eu queria... Volta o texto original para mim, 2 Coríntios 4,16. Eu quero falar algumas coisas através desse texto sobre alguns princípios para nós atravessarmos perseguições. Achou? Muito bem. Por isso não desfalecemos. Outras versões diz: por isso não desanimamos. Primeira coisa que você precisa para atravessar a perseguição: você não pode desanimar. O que você não pode? Diga comigo: eu não posso desanimar. Eu não posso desanimar.
Aí você vai me dizer assim, ó, pensa, quem é que nunca ouviu alguém dizer, estou tão desanimado da igreja? Quem nunca ouviu alguém falar isso? Estou tão desanimado. A Bíblia fala que uma das manifestações do fruto do Espírito se chama longanimidade. O que é longanimidade? Longo ânimo. Longo ânimo. A morte está apertando, mas ele venceu o mundo. As dificuldades estão vindo, mas ele venceu o mundo, aleluia. E esse momento agora é fome, é nudez, é peste, é dificuldade. E Paulo diz, mas em tudo isso, nós ainda somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Eu preciso ter longanimidade. Eu preciso manter o meu coração voltado a Ele, para não desanimar, para continuar acreditando, para continuar esperando nele. Timóteo 3,12, 2 Timóteo 3,12 diz assim, ó, de fato, põe aí para mim, Luquinha, 2 Timóteo 3,12. Porque, de fato, todos... 2 Timóteo. Eu vou ler aqui. Guarda isso aí para você. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Né? Então, todos aqueles que desejarem viver verdadeiramente vão enfrentar a perseguição. Eu li aqui algumas situações. Família, trabalho, governo, escolhas do dia a dia. Segunda coisa, o texto de 2 Coríntios, que é nosso texto base, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, ele vai dizer assim, ó, nós não podemos desanimar, embora exteriormente desgastados, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Então a segunda condição para nós atravessarmos uma crise é um olhar interior, é um olhar espiritual, acima do olhar exterior, acima do olhar físico. Mateus 10:22, vai dizer assim, ó, todos odiarão vocês por minha causa. Olha que fortíssimo. Quem é que acha que todo mundo te odeia? Também não acho. Então tem espaço ainda para perseguição, não tem? Todos odiarão vocês por minha causa. Achou? Ai, que lindo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é uma palavra muito chave da nossa vida. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Satanás já esteve lá. Mas quem permanecerá diante do seu trono? O puro de coração e o limpo de mãos. Ou seja, aquele que está tratado espiritualmente e tratado em atitudes, tratado em atos. Esse vai permanecer. Olha comigo mais um texto. Vamos ler bastante texto hoje, tá bom? 2 Coríntios 4, perto do texto base, 8 e 9. A perseguição já é, irmãos, prevista. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Lembra do Estevão lá? Pedra na cabeça dele, pá, abatido, pá, pá, pá. Mas o homem olha para cima com a última força, assim, ó. E vê o céu aberto. e ele fala para o povo maluco ainda: eis que eu vejo o céu aberto, e vejo o trono de Deus, e Jesus de pé ao seu lado. Abatido, aleluia, mas não destruído. Crendo nas promessas, crendo no que Deus estava fazendo.
Mas para isso eu tenho que ter um olhar interior, mais que para o meu olhar exterior, irmãos. Eu preciso ter convicção daquilo que eu creio. Abraão é o nosso professor Mornes. E a Bíblia fala, ainda que o seu corpo estava morto, ele creu. E ali está o primeiro ato profético sobre a justificação. Ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele só creu. Deus o justificou. Deus o justificou. Quanto mais nós somos circunstanciais, mais nós teremos dificuldade de atravessar perseguições. Irmãos, eu acredito, não sei se você discorda de mim, que a perseguição que vem na minha mente assim, mais difícil que a igreja passou dos nossos dias, foi ali no começo do Covid, vocês lembram disso? E eu lembro que nós estávamos chegando na Páscoa. E eu falei com a minha esposa em casa, não posso deixar de fazer a ceia da Páscoa. E aí eu falei com a junta, vai para cima, pastor. Vai para cima, que se der tudo errado, eu tiro o senhor da cadeia. É. E aí nós marcamos, vocês lembram disso? 5 cultos. Quem vem naqueles cultos? Cultos de 45 minutos, vocês lembram disso? Era o tempo de um chegar por cima e ir embora por baixo, vocês lembram disso? Irmãos, e foram 5 cultos de mover de Deus. Eu lembro no último culto. Acabando o último culto, eu comecei a chorar ali. Falei, agora pode me prender, já fiz os 5 cultos. Já fiz os 5 cultos. Os irmãos felizes, celebrando o corpo e o sangue de Jesus. Por mais que aquilo for uma perseguição, é tão pequeno perto do que eles passam, irmãos. Então, quando já até passou. Já até passou isso. Agora fica essa recordação gostosa, porque vencemos. Fica uma recordação gostosa, mas eles ainda estão oprimidos. Eles ainda vivem a opressão. E se espantem. Eles continuam crescendo. 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 Eles não têm igreja. Eles não têm Bíblia. Muitos não têm ministério de louvor. Mas eles têm um coração incendiado por Jesus. Lugares que não tinha como entrar missionários, as pessoas começaram a sonhar com Jesus. Com Jesus, ele é imprevisível. O Thanos acha que ele é imprevisível, né? Jesus é muito mais imprevisível que o Thanos. Jesus é totalmente imprevisível. Eu conheci um testemunho de um missionário, o pessoal de 2 também conheceu, do Amazonas. Eu tenho as fotos disso. Ele foi pregar numa tribo. E para pregar naquela tribo, foi necessário que ele fizesse aqueles testes dos índios mesmo, sabe? Colocar a mão na luva de formiga tocandira. Pesquisa no Google para você ver. Há quem diga que uma picada daquela formiga equivale à dor de um tiro. E eles enchem uma luva com aquela formiga e você coloca a mãozinha lá dentro. Para ganhar o respeito. É tipo um batismo para entrar na tribo, né? Ele colocou a mãozinha. E ele entrou na tribo. E ele começou a entender a cultura deles. E Deus, para o índio, de modo de geral, chama Tupã. E aí o missionário, porque ele tem que ser estratégico. Tem que ser inteligente. Diga isso, tem que ser inteligente. Para falar de Jesus. Tem que ter o Espírito Santo. Depois ele fala assim, não, Tupã é uma maldição. Tupã não sei o que lá. Sabe o que ele falou? Ah, é Tupã, então eu vou ensinar para vocês. A Bíblia diz que Tupã fez o céu e a terra. E ele começou a ensinar para eles. Se abriram. E aí, quando chegou em Jesus, ele falou, Jesus, o Filho de Deus, eles entenderam. Aí diz a Bíblia, diz o missionário, que certa noite, como é que chama o principal da tribo? O cacique, ele foi diante de uma fogueira. Estilo indião mesmo, né? Com as peninhas aqui, pintado. Aí ele foi, sabe o que ele foi fazer na fogueira? Foi orar. Falou, Jesus do missionário,
como é que o senhor vai me querer? Olha como é que o índio é. O índio não tem roupa. O índio não sabe a oração. O índio não sabe isso. E ele foi falar assim para Jesus assim, será que o senhor me recebe? Pasmem. Quem crê, coma muito. Quem não crê, coma nada. Jesus desce diante daquele homem em forma de um índio. Moral da história, Jesus o recebe. No outro dia, toda a aldeia não pode declarar outro Deus que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Pode bater palma para Jesus. Eu tenho no meu computador a foto da Oca. A Oca que virou igreja. Virou igreja a Oca dos índios lá, irmãos. Virou igreja. Não limite o agir de Jesus. Então mantenha a sua convicção. Mantenha-se espiritualmente saudável. Terceira coisa. Os sofrimentos são inevitáveis. Mas o Senhor nos assiste em nossos sofrimentos. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2. 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e que puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Essa igreja, põe o 4, vamos ver. Pode dar mais um, Lucas. Vai dar que ele perdeu o primeiro amor. O sofrimento dessa igreja era assistido. O sofrimento que esse povo não estava passando despercebido aos olhos de Deus. Ele vai exortar depois que eles perderam o primeiro amor, mas aquela dificuldade ela era vista. Davi um dia fala, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é com você. O Senhor, Ele habita dentro de você. O Senhor habita dentro da sua vida. Apocalipse 2:10, Luquinha, que é o final do presente de Jesus para essa igreja, tão provada. 2:10. Isso. Então essa igreja está provada, está oprimida. E aí Jesus fala para ela, nada temas das coisas que has de padecer. Então entenda, eles iriam padecer. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os nossos sofrimentos são assistidos pelo Senhor. E é a nossa fidelidade que vai determinar se nós alcançaremos ou não a nossa coroa. Se nós alcançaremos ou não. Nós não fomos chamados a naufragar na fé. Nós somos chamados a completar a nossa jornada. Nós somos chamados a completar a bênção que Deus tem para nós. Nós somos chamados para que o propósito de Deus se complete sobre a nossa vida. Para que o propósito de Deus seja totalizado em nós. Mas eu preciso ser fiel. Fiel até a morte. Eu preciso ser fiel. Hoje o Marcos disse uma coisa muito importante. A nossa região é uma região muito hostil ao Evangelho. Muito hostil. E eu até faço parte de uma rede chamada Encorajar. Lembra que uma vez a gente foi lá na praça orar? Fizemos cartazes.
Qual que é o propósito dessa rede? É encorajar realmente os pastores do campo das vertentes. Porque tem cidades na nossa região, irmãos, que a cidade toda tem menos crente que essa igreja. E bem menos. Talvez menos que esse lado aqui da igreja. Cidades com 50 e poucos crentes. Cidades onde o evangelho mal chegou. Então, ao mesmo tempo, nós temos que orar por esses irmãos, e temos mesmo. Precisamos orar por eles. Precisamos nos compadecer deles. Precisamos também orar pelos evangelistas da nossa região. Orar para que você seja uma estratégia de Deus para ganhar essa região. Amém? Orar para que Deus te use. Não tem espaço para ficar gente aqui sem se alistar, irmão. Nós precisamos de todos. Precisamos de todos. Precisamos que todos despertem a consciência de que uma alma vale bastante. Uma alma vale muito. Quantos amam Jesus aqui? Digam amém. Ô, glória, que bom saber disso. Porque um dia Jesus chamou Pedro, falou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então, apacenta, cuida de pessoas. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama mais que eles? E aí Pedro: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, cuida de pessoas. Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas mesmo? Então, uma prova de amor por Jesus é se importar com pessoas. É se importar com almas. É se importar com que alguém realmente receba a palavra do Evangelho. E vou dizer uma coisa aqui. Quando você está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você não se esforça para crescer na graça e no conhecimento, você está roubando o tempo de nós evangelizarmos outro. É muito sério isso. É muito sério. A necessidade de termos uma resposta para o amor de Deus, irmão. Irmãos, aí você fala: eu não tenho tempo, eu não tenho isso, irmãos. O evangelho é dar. E a gente fala: dar, pô, já pensa em dinheiro. Não, não estou falando de dinheiro, não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não enviou os anjos, que Ele não enviou os 12, os 24 anciãos, Ele não enviou os 4 querubins do trono. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele envia o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho é dar. É se entregar. Nisso conhecerão que são meus discípulos, quando manifestarem amor uns pelos outros. Irmãos, as dificuldades existirão, as provações existirão, as lutas existirão. Decepções ocorrerão. Perdas ocorrerão. E eu quero ler um último texto nessa noite. No último não, mais algum. Entrando no final da minha mensagem. 1 Tessalonicenses 4,13. Um dia, um grupo de irmãos falou assim: Paulo, nós estamos morrendo. Paulo, os irmãos estão morrendo ali, morreu um disso, morreu um daquilo. Paulo, o que vai acontecer, Paulo? Nós estamos morrendo e Jesus ainda não veio. Aí Paulo vai falar com esses irmãos. Vamos ler até o 18, tá, Lucas? Aí Paulo olha para ele e diz assim, ó. 4:16. 16 ou 13, eu falei? 4:13, Luquinha? 13. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eles morreram. Eles morreram. Então eu não quero que sejam ignorantes aos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Vamos, Luquinha, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos aplicar o versículo 18? Vamos aplicar ele junto? Olha para alguém e diz bem assim, ó, meu irmão, ainda que a nossa vida, a nossa jornada humana, ela passe, e você não veja a promessa, fique tranquilo, no último dia, os que morreram no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, mas nós todos juntos estaremos com o Senhor na eternidade, pelos séculos dos séculos, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 51 vai dizer: eu lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos irão morrer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Você entende esse mistério aqui? Sabe que mistério é esse? A pessoa morreu com uma perna só. Ela vai ressuscitar com duas. Ela morreu, e não sei, num acidente. Ela vai aparecer inteira, incorruptível, sem corrupção alguma, sem mácula alguma. 54. Porém, quando o que é corruptível, está vendo isso que você tem aí, que você belisca que dói? Isso é corruptível, isso é carne, isso é troço ruim. Então, quando o incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi. Eu imagino meu Jesus dizendo isso. Até com a mão na cintura assim, ó. Põe o 55. Até com a mão na cintura ele olhando para a morte. Põe o 55. 55. Eu vou ler aqui então. Eu leio. Jesus põe a mão na cintura, olha para a morte e diz assim, ó: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Porque a morte vai ser dissipada. A morte vai ser destruída. Opa, ele aí, ó. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Não tem vitória para eles, sabe por quê? Volta ali, pode voltar ali. Não tem vitória para eles. Por quê? Nós já falamos aqui nessa noite. Já citamos aqui que no mundo nós teremos aflições, mas não temais, porque a vitória não foi da morte, a vitória não será do anticristo, a vitória não será do falso profeta, a vitória é do Cordeiro de Deus, a vitória é do Cristo vivo. Oh Jesus, aleluia. 58, Lucas, passa aí mais 3. Guarda esse agora, hein? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia.